O governo fala em competitividade. Por que a medida 579? Há muita coisa que pode ser mexida, corrigida, para além de simplesmente destruir o setor elétrico. O setor elétrico é um setor complexo que mereceria um debate longo, prolongado e público antes de chegarmos a esse momento. Isso não aconteceu e agora o assodamento, o excesso de confiança da equipe federal pode prejudicar a imagem da nossa presidente. Isso é o mínimo que pode fazer, né? A pior coisa será, daqui a 5 ou 10 anos, a gente colher o resultado dessa loucura. O argumento é criar competitividade para os produtos brasileiros. Pô, isso é fácil de conseguir. Aqui no Brasil, sul do Brasil, sabemos quanto falta para que isso aconteça. Mas poderia ser acelerado. Quer dizer, em questão de um ano, nós estaríamos exportando e produzindo muito mais do que atualmente. É só concluir obras que já foram iniciadas. Não há necessidade de inventar muito. O problema nosso é o excesso de poder de Brasília, né? É importante, vou ler aqui, é importante, contudo, denunciar. Isso foi escrito em 1998, hein, gente? Isso que eu vou ler agora. É importante, contudo, denunciar de início o centralismo brasileiro. A subordinação ao governo federal significa o desprezo às questões e culturas regionais. O argumento sempre é a necessidade de se estabelecer padrões nacionais o respeito à incompetência ou à incapacidade dos mais atrasados e o poder dos mais ricos. Os estados em situação intermediária servem de fonte de recursos e discursos. Aos grandes não interessa novos competidores e os pequenos entendem que regiões como o sul do Brasil não precisam de nada. Isso eu ouvi inúmeras vezes. A regulamentação do artigo 175 da Constituição Federal, olha só que Constituição maluca, esse é o artigo número 175. Se nós não cumprimos nem 10 leis que saíram lá do Monte Ararat, imagina 175. A regulamentação do artigo 175 da Constituição Federal criou mais um imposto ao permitir a cobrança pela exploração dos recursos energéticos naturais do país. Nesse processo consolidou-se o poder da União. Os representantes do Estado parecem soldados da República, esquecendo sutilezas de sustentação imperialista dos Estados mais conscientes e articulados. Os editais de licitação são feitos por burocratas instalados no Rio de Janeiro e em Brasília, subordinados a poesias e malandragens. Muitos perderão. Estamos em um movimento de transformação acelerada em direção a uma economia ainda não claramente definida, mas com muitos indícios de subordinação total às diretrizes estabelecidas pelos grandes países para o terceiro mundo. Quer dizer, o consenso de Washington, toda aquela fantasia do início dos anos 90 pesou muito nessa época. Era até constrangedor, a gente ia a seminários do setor elétrico e só ouvia um economês afetado entre colegas. Parecia naquela época que o fundamental era falar em economia e abandonar a engenharia. O resultado foi trágico. A engenharia no Brasil afundou. Nós perdemos, os engenheiros perderam espaço. Entramos num clima de vale tudo. E o resultado disso é que o planejamento urbano, estadual, nacional, perdeu qualidade, porque é evidente, sem a sinergia engenheiral, vamos falar assim, com sociologia, economia,
e vai por aí afora, arquitetura, urbanismo, nós regredimos. E acima de tudo com o povo, apesar da internet e agora até com as redes sociais. Então há agora, felizmente, como de fato tornar transparente, com custos extremamente pequenos, qualquer debate, qualquer discussão. Nós temos que aproveitar isso de forma adequada, né? Compensa ao governo governo Dilma, gastar seu tempo concluindo as obras que ela encontrou. Vá lá, Copa do Mundo, com a sua coleção de barbaridades, até aqueduto do Nordeste, ferrovia Norte-Sul, se está ou não privatizada, ela pode até reestatizar para concluir, né? Portos, e começar a criar grupos de trabalho para fazer bons projetos. Não se faz um bom projeto em 6 meses. Um bom projeto leva anos para ser realizado. E durante a realização desse projeto, tem que haver audiências públicas, nós temos que ter um debate com a comunidade sobre os seus impactos, sobre como eles serão executados. É lógico, muitos sairão insatisfeitos. O Brasil é pasto para ONGs estrangeiras, né? E até interessante, ninguém fala daquele padre que fez greve de fome nas margens do Rio São Francisco, né? Para não ser feito o aqueduto para o Nordeste. Quer dizer, quando não convém, os assuntos desaparecem da mídia. Então, nós temos que, com honestidade intelectual e a maior honestidade possível em todos os sentidos, criar novos projetos, mas isso demora, gente. Isso não é coisa para ser feita que nem um arquiteto faz, às vezes faz um risco e aqui acabou. Como vimos, Niemeyer, né? Em segundos mostrar como deve ser isso ou aquilo. Então, dentro de um Brasil 2050, um Brasil novo, um Brasil mais sério, responsável, tropical, nós temos que começar a colecionar projetos bem feitos, sem assodamento, sem improvisação e sem estrelismo. Então a transformação, né? Nós vimos a política monetária, né? Lamentavelmente, mais uma vez, regulamentação das concessionárias, né? Estamos no fim de um segundo período de concessões. Revalidação de que jeito? Temos as questões ambientais, uso múltiplo das águas, transparência, moralização dos processos governamentais. E isso, gente, não é assunto pequeno. A Lei 866 foi mal feita, mal regulamentada. Agora nós estamos para entrar em período de férias, é o período mais perigoso do ano. Quer dizer, o governo solta o edital agora e abre as propostas antes do período letivo, quando a maioria das pessoas está longe da cidade, né? Está nas praias, está passeando, está lá. Então o intervalo entre a publicação de um edital e a assinatura de um contrato tem que ser longo na proporção da responsabilidade desse contrato. Não tem sentido ver projetos, licitações de outorga de concessões gigantescos serem divulgados em dezembro e as propostas abertas em fevereiro. Aí, quando assina o contrato, Inês é morta. Acabou, porque todo o formalismo
do processo foi cumprido. Lamentavelmente, a nossa justiça é excessivamente formalista. Pode ser que depois do julgamento do mensalão essas coisas mudem, mas isso vai precisar também de uma nova geração de juízes, de pessoas. Quer dizer, é muito difícil o Poder Judiciário mudar de repente de comportamento. Nós precisamos, acima de tudo, verificar a má-fé, a questão de dolo proposital, a disposição da pessoa de cometer um crime. A nossa legislação é complexa, errar é humano. Agora, quando erram de propósito, aí é complicado. Eu me lembro, logo depois que eu saí da Copel, algum tempo depois, uma pessoa de confiança disse: não, o pessoal lá tem uma única ordem, respeitem o texto da lei, não quer dizer, o resto é secundário. Isso é ruim, gente, muito ruim. Nós temos que ir além do texto da lei, nós temos que ver de fato a intenção de quem faz o que faz, né? O Brasil precisa de muito Joaquim Barbosa para se corrigir. Bem, os maiores riscos de todo esse processo de transformação institucional são destruir as boas empresas, atrasar o desenvolvimento do Brasil pela falta de energia elétrica em muitas regiões, a privatização a preços muito menores dos possíveis, em um processo mais inteligente, e a perda da soberania em uma área extremamente importante ao desenvolvimento do Brasil. Talvez o estrago já esteja feito. Essa medida provisória demoliu a credibilidade do setor elétrico. É muito difícil construir credibilidade e muito fácil desmoralizar pessoas, empresas ou instituições. Investidores estrangeiros, com certeza, a partir dela, e nacionais também, vão olhar o Brasil de outra maneira. Será que é isso que o governo pretendia? Não é uma atitude inteligente. Que coisa triste ver isso acontecer com o Brasil nesse momento. A preocupação é reduzir o custo do Brasil, né? Então, como reduzir o custo do Brasil e evoluir tecnologicamente?